Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, tudo bem com vocês? Eu sou Fausto Oliveira e hoje é quinta-feira, 15 de julho, começando mais um Desenvolve Notícias. Comentário que diariamente, de segunda a sexta-feira, eu faço aqui na Revolução Industrial Brasileira sobre algum assunto da nossa economia, da economia do mundo, da economia do Brasil, mas algum assunto da economia pela perspectiva desenvolvimentista, que é o nosso princípio que nos norteia, princípio através do qual nós avaliamos todo o cenário econômico da nossa vida cotidiana, das empresas, das indústrias, do setor de serviços, etc, etc. Pois bem, é com certo dissabor de alguma coisa que eu posso dizer que já sabíamos que ia acontecer, que eu começo o Desenvolve Notícias de hoje, dizendo que, bom, a manchete comentada é a seguinte: os bancos privados começam a aumentar as taxas do crédito imobiliário. Por que eu digo que a gente já sabia que isso ia acontecer? Porque desde o início do ano, os bancos privados que operam no Brasil, sejam os brasileiros, sejam os internacionais, iniciaram uma grande campanha através da mídia econômica por aquilo que eles chamavam de normalização monetária. Ou seja, eles queriam que subíssemos os juros, que o Brasil subisse a taxa básica de juros. O que aconteceu ali foi basicamente o seguinte: o Brasil, por uma tremenda recessão, por uma desativação da sua demanda agregada, se você quiser um linguajar mais técnico, né? Que é fruto do desemprego mais o problema da Covid, desemprego estrutural, crônico, mais o problema da Covid, né? Menos 4% no PIB ano passado, né? Em função destas realidades, o Brasil foi afrouxando o preço do dinheiro, foi tornando mais fácil a tomada de crédito, a tomada de financiamentos, né? O empréstimo. O que significa isso? Os juros foram baixando. Bom, com os juros baixos, em teoria, fica tudo isso mais fácil. Agora, se não há perspectiva de demanda, se não há perspectiva de aquecimento da economia, chega um momento que nem adianta muito você, né, abaixar os juros. Então, os juros deveriam continuar baixos, porque na realidade a demanda brasileira naquele minuto e agora também continuava e continua em situação precária. Mas os bancos privados, acostumados que são com rendimentos dos seus ativos financeiros sempre muito positivos, face a um risco em geral muito baixo, porque basicamente tudo é derivativo de dívida pública, é na dívida pública que os bancos fazem o seu capital financeiro, né? Então o risco é muito baixo, mas acostumados que são a uma situação de rendimento muito alto e risco muito baixo, os bancos estavam inquietos com essa situação de juro baixo, que era inédita na história contemporânea brasileira, inédita. Iniciaram então uma campanha pela normalização tributária, como se os juros de 2% que nós estávamos naquele momento vivenciando não fossem normais. Aqueles juros eram normais. Talvez nós precisássemos subir um pouquinho, com muito vagar, para sair do território do juro real negativo, dado que a nossa inflação acabou tendo algum impacto, a inflação real, né? Mas acontece que no Brasil não se diferencia inflação de custo de inflação de demanda. E em função disso, o Banco Central comprou com toda a volúpia a ideia do sistema financeiro e aplicou uma alta galopante na taxa de juros. De reunião do Copom em reunião do Copom, de lá para cá, de janeiro para cá, já foi de 0,75 e 0,75 e hoje, daquela realidade de Selic a 2%, em meio ano nós já estamos, eu estou com um número aberto aqui, uma taxa Selic de 4,25% ao ano e deverá subir ainda mais. Em função disso, né, os bancos já começam a aumentar o quê? Bom, aquilo que eles emprestam, claro, né? No fim das contas, eles não querem operar para perder, não querem operar no prejuízo. Né? Os bancos querem sempre ganhar e ganhar muito bem. Então, eles já estão avisando, já sabia-se que isso ia acontecer, o Santander deu a partida no processo, agora os outros vão seguir, né? Então, iniciaram a subida das taxas as taxas de juros cobradas pelos créditos imobiliários. Bom, e aí é o seguinte: eu sempre fiz uma defesa do juro moderado, né? Claro, como qualquer desenvolvimentista fará, porque isso é um elemento de uma macroeconomia do crescimento, do desenvolvimento. E aqui está a prova. Ora, quem mora numa cidade como São Paulo, onde eu moro, tá, deve ter percebido que de um ano para cá, apesar do processo de pandemia, começou a ter o uso de terrenos para, né, construção de prédio. Todo lugar de São Paulo onde você vai está subindo prédio, subindo prédio, subindo prédio, subindo prédio. Claro, é o milagre do juro baixo. Até numa situação de
desemprego alto, até numa situação de renda per capita decrescente ao longo da década, percebam, hein? O juro baixo consegue fazer um certo efeito positivo, um efeito, né, de ativação da atividade econômica, né? Ativação da atividade. Mas enfim, de aquecimento da atividade econômica. Através principalmente daquele tipo de mercado, né? Daquele tipo de contratação de consumo, como é, por exemplo, o imobiliário, que é de longo prazo, depende muito de financiamento. Principalmente naquilo que depende muito de financiamento. Tá? Então veja, começou a haver o quê? Algo muito saudável. Porque todos esses prédios subindo na cidade de São Paulo, tenho certeza que em várias outras cidades deve estar acontecendo a mesma coisa, significa mais emprego, mais possibilidade de trabalho, mais renda. Essa é uma das razões pelas quais o PIB do Brasil não caiu 8% no ano passado, caiu 4%. Os juros baixos fizeram isso, ou parte disso, pelo menos. A outra parte foram os auxílios. Quer dizer, tudo política, né, favorável à demanda agregada, juro baixo, auxílio emergencial, etc. Né? Somos todos keynesianos, né, diz o ditado. E somos, né? Não tem como não ser. Só que aí, claro, quem não é keynesiano são os bancos privados. Esses não podem, esses têm que ser garrote, né? Tem que ser contracionistas. Querem, portanto, a normalização tributária, entre aspas. Querem juros altos. E agora estão conseguindo o que eles querem. O produto que eles vendem ficou mais caro e eles vão voltar a ganhar muito dinheiro, que é o quê? Financiamento. O que significa na prática é o seguinte: toda essa onda que veio se avolumando de empreendimentos imobiliários novos nas cidades está com data marcada para terminar. Né? A tal da normalização tributária, na verdade, é um retorno ao normal deficiente, deformado da economia brasileira, que é uma recessão permanente, um bloqueio permanente às possibilidades de crescimento da economia brasileira. Ora, a construção civil, como todo mundo sabe, é muito conectada com uma variedade de setores. Pergunte se o sujeito que vende porcelanato, que vende tubulação, que vende torneiras e abertura de pia para chuveiro elétrico, sistemas de gás, aquecimento, próprio cimento, próprio concreto, próprio bloco, né, cerâmico, etc, etc, esquadrias de alumínio, vidro. Pergunta se esse pessoal está feliz ou triste com a notícia de que o mercado imobiliário vai arrefecer. Eles, obviamente, vão rever todas as suas projeções. Bom, então não vamos crescer junto com a construção civil como crescemos nos últimos meses. Não vão. Esse é o efeito, né, da alta dos juros galopante, acachapante, que está sendo feita no Brasil nesse momento, por única e exclusiva vontade e interesse daquilo que eu chamo de depravados do mercado financeiro, que metem a mão na economia brasileira e fazem o que querem através do controle que detém sobre o Banco Central. Eu sei que não é um controle institucional, não é um controle legal, não é político, mas é um controle que é exercido. E está aí o resultado. Né? Há 6 meses atrás, quando eu gravei os primeiros vídeos aqui, nessa mesma sessão chamada Desenve Notícias, né, falando, vai acontecer um arrefecimento da atividade, só que nós estamos num momento em que não pode arrefecer a atividade deve, na verdade, aquecer ainda mais. Né? Quando 6 meses atrás eu disse isso, eu já sabia que isso ia acontecer. Começou a acontecer. Ora, claro, que aqui no Brasil as finanças não dão ponto sem nó, né? Não iam topar trabalhar por muito mais tempo com juros a 2%, juros básicos a 2%. Né? E o resultado agora é que, enfim, todo o mercado imobiliário vai dar aquela freada, vai ter uma última leva de compras e vendas com toda certeza, mas daqui a 6 meses vai estar tudo, né, bem menos aquecido do que está até o momento. Né? E o resultado disso vai ser que esses operários que estão contratados vão ser demitidos, né? Os equipamentos alugados vão ser devolvidos, né? A compra de insumos, né, materiais, etc., vai cessar, né? Vai diminuir, tá? E o efeito recessivo será naturalmente sentido em toda a cadeia. Tá? E isso é um grande problema. E, naturalmente, também tem o seguinte, né? Quer dizer, muitos desses investidores que compraram esses apartamentos de, sei lá,
Eu vou falar satiricamente, mas é quase isso, né? 4 metros quadrados, 5 metros quadrados, eu sei que não é, mas é como se fosse, né? Porque são as cuchicholas. Esses apartamentos que se fazem hoje mínimos, que são comprados por investidores visando contratos de aluguel baratos lá na frente, talvez sequer consigam alugar, porque, né? No agregado, na massa, né? Onde vão estar esses inquilinos? Entenderam? Gente, cenário recessivo, quando é produzido artificialmente, é um problema muito sério. E o Brasil está se autoproibindo de gozar dos benefícios do crescimento econômico já há muito tempo. E agora vive mais um capítulo, né, da imposição voluntária de obstáculos e bloqueios ao seu próprio crescimento. Isso precisa acabar. Últimos 2 minutos, então, de comentário para dizer o seguinte, olha... Todo mundo que é contrário à liberação das forças do crescimento na sociedade brasileira, na economia brasileira, argumenta com o retorno da inflação. Por quê? Porque diz que, claro, né, recorre aos manuais de economia que dizem basicamente o seguinte, olha, se você aquecer muito a economia, a demanda toda vai começar a superar em quantidade a oferta. Então, se a demanda está maior que a oferta, né, evidentemente vai ter uma alta generalizada de preços. Aí as pessoas, hipocritamente, apontam para isso que se chama inflação no momento atual, né? E dizem, tá vendo? Olha aí, ó, olha a inflação voltou, olha a inflação aí. Aí você vai ao supermercado e vê, igual o SP1 mostrou hoje na Rede Globo, né? Ah, mas o litro de óleo de soja tá 121% mais caro. Pois é, né, gente? Deviam explicar para a sociedade brasileira que a inflação não tem nada a ver com as pessoas estarem comprando mais. Essa inflação que se verifica tem a ver com o fato de que a soja está mais cara no mercado internacional e que pelo câmbio a R$5 o exportador sentiu saliva nos dentes, sentiu o cheiro de sangue no mar e vendeu tudo para fora. É evidente que o mercado interno ficou desabastecido de soja, é evidente que o óleo ia subir. A Petrobras fez a mesma coisa com os combustíveis e é evidente que isso se espalhou por todo o país, por todo o mercado de todas as coisas que são transportadas. Agora com a Eletrobras dando choque na tarifa, porque vai ser vendida, né? Vai ser retalhada para ser vendida, evidentemente é mais um custo que aumenta. Agora, tudo isso é custo, tudo isso são preços mais altos que incidem sobre preços de mercado, mas em si não são preços de mercado, né? Eles não respondem à demanda agregada, eles respondem a interesses da oferta, sejam eles legais, legítimos ou não, ou por opção política, como no caso dos preços administrados ou controlados, né? Ou seja, taxa de juros não vai fazer nada com essa inflação, entendem? Fazer as pessoas consumirem menos agora não vai fazer o óleo de soja voltar para o preço de 1 ano atrás. Isso é uma viagem da cabeça desses caras. O que faria o óleo de soja voltar para o preço de 2 anos atrás seria que o governo determinasse uma quantidade máxima de exportação e dissesse para os sojicultores, olha, cara, eu sei que está muito bom, você está, né, surfando no oceano de dinheiro, em dólar, etc., mas você vai surfar até aqui. O resto tem que ficar para dentro do abastecimento do mercado interno. Mas aí não pode, porque isso é intervenção no mercado, isso vai sinalizar uma deformação nos preços. Ai meu Deus, não pode. Ah, não pode? Então... O que pode é o trabalhador pagar 121% a mais no óleo de soja. Isso pode, né? Enquanto, para tratar uma inflação que não tem nada a ver com o consumo do trabalhador, vai se aplicar uma alta de juros que vai desempregar o trabalhador. Então esse é o Brasil, ó. Até amanhã, valeu, tem mais Desenho de Notícias na sexta-feira, um abraço aí. Não se esqueça, é esse o jogo que a gente está jogando. Bem ruim, bem nocivo, mas esse é o jogo que a gente está jogando. Tá na hora de mudar. Valeu!